Olá pessoal, uma das notícias aí do mundo das redes sociais, do mundo da internet, né, que está repercutindo bastante nesse início de nova semana, né, é o caso do jornalista, youtuber, escritor Eduardo Bueno, conhecido no círculo mais íntimo como Peninha, né, que teve um vídeo seu removido, né, do Instagram pela própria plataforma, segundo ela, por ter violado, né, as leis da própria comunidade, né? O Eduardo Bueno já gravou um vídeo, outros vídeos, explicando e reconhecendo que realmente se excedeu, né, nos seus comentários, no seu posicionamento. Ele também teve algumas palestras canceladas, ele também reconheceu que é um direito das instituições com que ele tinha feito contrato cancelar essas palestras, não viu como censura, mas ele também expõe, né, uma série de poréns em um desses vídeos, né, em relação a essa a, punição que ele recebeu do Instagram, né? Eu não vi o vídeo, mas os comentários é de que nesse vídeo ele comemora, né, o assassinato, faz outros comentários, mas acima de tudo ele comemora, né, o assassinato do ativista, militante de direita, apoiador do presidente dos Estados Unidos, Charles Kirk, que foi assassinado no último dia 10 de setembro. Né? E o meu comentário a esse respeito, né, é sobre também a reação, né, ou as reações de muita gente aí nas redes sociais e no público de modo geral, né? Não vou falar aqui nada de novo, o que eu vou falar aqui eu vou apenas enfatizar um pouco mais coisas que eu venho falando desde de sempre, né? E principalmente a partir de 2016, quando eu publiquei um artigo intitulado O Fetiche Autoritário, né? E eu começo a minha análise, né, antes que eu esqueça, dizendo que da minha parte eu não vejo motivo nenhum para comemorar a morte de quem quer que seja, principalmente se for morte violenta e se tiver relacionada a alguma pessoa pela qual eu tenha algum desafeto, considere meu inimigo, ou alguma ameaça à minha pessoa, porque a minha compreensão em relação à vida, à morte, não me impõe nenhum tipo de medo, nenhum tipo de... Então, assim, uma pessoa que me ameaça de morte ou que me considera inimigo, coisa, eu considero como algo muito mesquinho, desejar que ela morra e tal. Não vejo dessa forma, porque eu não vejo a morte como uma punição para ninguém. Eu vejo a morte como um resultado natural da história, da humanidade, da sequência da vida, é a condição, né, final do ser humano, que às vezes é antecipada e tal, né? Não é nenhum desprezo pela vida, não é nenhuma negação do sentimento, da dor, da perda, etc. Eu sempre, normalmente, eu me solidarizo, etc. Mas, sinceramente, não vejo dessa forma. Portanto, eu penso que em estado de consciência normal eu jamais comemoraria, não é, sequer a derrota ou alguma coisa assim, o adoecimento. Imagine a morte de quem quer que seja. Acho isso uma tolice, né? Segundo, que eu vejo também, né, como uma distorção, né, uma fuga do debate real, né, sobre essa questão, né, do ódio, da violência no mundo digital, no mundo político, social e etc. e tal, quando as pessoas
adotam esse discurso da patologização. O mundo está doente, as pessoas estão doentes, a violência e tal, isso é uma doença, o ódio e tal. E aí eu penso assim, que olhando para o retrovisor da história, se isso é uma patologia, né, então a humanidade já surge, né, vítima dessa patologia. Porque comemorar a morte de pessoas, de inimigos e tal, infelizmente isso é uma prática muito antiga, né, entre a humanidade. Né? Isso é sempre motivado por questões ideológicas, principalmente de caráter axiológico, moralista, religioso, etc. E tal. Né? Então, particularmente, eu não vejo isso como uma patologia, eu vejo como uma questão ideológica e que seduz e que atrai muitas pessoas. Por isso o título do meu texto lá é o fetiche autoritário, né, onde eu falava das pessoas que zombavam na época do pré-candidato ao presidente da República, porque ele ganhava notoriedade não por defender coisas como reforma agrária, educação de qualidade, diminuição da pobreza, combate à violência, né, segurança pública, essas coisas. Não, ele ganhava notoriedade por falar coisas como que não estuprava a colega dele do parlamento porque ela não merecia, defender o fuzilamento de um adversário político como Fernando Henrique Cardoso. Né? E aí ele foi ganhando notoriedade, juntamente com ele vários outros políticos, né, que se tornaram deputadas, por defenderem coisas desse tipo. Né? Um deputado no Rio de Janeiro foi eleito, se tornou uma celebridade para esses eleitores, para essas eleitoras, por ele ter quebrado uma placa lá em homenagem à vereadora Marielle Franco. Um outro deputado de São Paulo, pastor religioso, líder religioso, tem milhões de seguidores, milhares, dezenas de milhares de votos, né? Ele brincou, debochou, fez piada do assassinato da vereadora Marielle Franco. A mesma coisa aconteceu quando a dona Marisa Letícia morreu, a esposa do presidente Lula, não é? O neto dela também quando morreu. Muito recentemente, deputados, senadores têm brincado, um disse que deseja a morte do Lula, que ele vá para o inferno. O próprio ex-presidente desejou que Dilma morresse de infarto ou de câncer, não é? Debochou o quanto pôde sobre os direitos humanos, dos presidiários e etc. e tal, né? Diz que as minorias têm que se adequar à maioria ou desaparecerem, ou seja, prega o extermínio das minorias, e isso encantou as pessoas de tal modo, né, que ele se tornou uma ideia, né, um ídolo, quase que uma divindade para essas pessoas que comentar qualquer coisa a respeito dele, não é, qualquer acusação, qualquer coisa, faz com que essas pessoas fiquem iradas, não é? Elas consideram ele quase como uma divindade, e todos aqueles que têm esse discurso. Então eu não vejo isso como patologia, eu vejo isso como resultado de uma ideologia. As pessoas se identificam com isso, elas gostam disso, elas se sentem contempladas, elas se sentem representadas com esse discurso. Volto a dizer, essas pessoas foram eleitas não por defender essas pautas que são comuns da democracia. Vejamos, né? A democracia, né, ela resulta, toda a política pública no Estado Democrático de Direito, dentro dessa concepção humanista, resulta toda a política pública do consenso, né, mínimo entre os opostos, ou do mínimo de convergência entre os divergentes, para citar aqui indiretamente Paulo Freire. Né? Até hoje tem gente que discorda, por exemplo, do Plano Real, tem gente que discorda das privatizações, tem gente que discorda da CPMF, das cotas nas universidades, das cotas na política, das políticas de reforma agrária, né? E de todas as outras política pública. Nenhuma política pública ela é consensual, não é? E ela resulta de quê? Ela resulta da discussão entre a situação e a oposição. Deputados, senadores, senadoras, deputadas votam uma determinada proposta, né? O governo veta algumas partes, veta tudo, o parlamento derruba. Mas esse debate, essa discussão que resulta toda a política pública.
Bem, o que essas pessoas pregavam a partir de 2016? Não é? Que não, todo mundo teria que seguir a maioria, todo mundo teria que apoiar apenas uma proposta, a proposta daquele grupo que estava no poder. O restante ou concordava com essas propostas ou desapareceriam. Né? O importante era fazer parte desse grupo, o importante era não ser do outro grupo. Quem fosse do outro grupo, né, não deveria ter nenhum espaço, não deveria ter nenhum crédito, não deveria ter nenhum direito de voz. Eles têm essa compreensão de uma sociedade puritana, perfeita, né, uma sociedade de iguais, onde só aqueles que concordam, né, devem ter espaço. Então, eu entendo como algo muito hipócrita, muito demagogo, né, esse posicionamento de muita gente que defende, né, exatamente essa proposta de sociedade, se dizer sensibilizada, se dizer chocada com essa violência, né, lá do caso do rapaz que foi assassinado, né, e de muitas pessoas estarem comemorando. Ora, elas fazem isso o tempo inteiro. Né? Aliás, né, essa questão de comemorar a morte dos inimigos, como eu falei, se é uma patologia, era muito, muito antiga. Né? Eu citei esses casos aqui. Né? Se a gente for para a história, a gente vai ver, por exemplo, na história do povo hebreu, né, no contexto do Êxodo, quando eles são libertos ali do Egito, eles saem comemorando, né, a morte de milhares, dezenas de milhares de filhos primogênitos, incluindo crianças. Não é? A mesma coisa acontece no caso de Herodes, quando ele manda matar as crianças. Certamente ele também comemorou achando que estava matando Jesus Cristo. Muito recentemente, caso lá da Palestina, tem gente que até hoje comemora quando o Hamas entra em Israel e mata ali, né, centenas de crianças, de pessoas idosas, de mulheres, estupram, etc. E tem gente comemorando até hoje. A mesma coisa, o pessoal até hoje faz manifestação constantemente no Brasil, enrolado na bandeira de Israel e apoiando, né, o massacre que o governo de Israel está fazendo contra os palestinos, que não tem nada a ver com aquela história. Crianças, mulheres matando, né, com armas e matando de fome. E as pessoas comemorando e apoiando, né, e dizendo que realmente tem que continuar exterminando. Então, eu acho que eu entendo como sendo algo muito demagógico, né, essa questão de escolher quando se sensibilizar, escolher quando se revoltar com determinada coisa. Ou seja, a questão não é o fato, é o lado em que ele se manifesta. Se manifesta do lado contrário, é natural, eu devo comemorar. Se manifesta do meu lado, eu devo me indignar, eu devo condenar. Esses casos que eu relatei aqui rapidamente, eles têm pelo menos três coisas em comum. Não é? Normalmente são de extrema violência, não é? Tem raiz ideológica e atrai, né, muitas pessoas. Ou seja, as pessoas, né, que gostam, né, desse pensamento, que tem essa compreensão de sociedade, né, de exterminar quem discorda dela, né, elas se sentem extremamente contempladas. Quem comete esse tipo de violência, né, para elas se torna um verdadeiro ídolo, né, uma espécie de semideus. Então, eu realmente discordo desse posicionamento das pessoas que dizem que isso é uma patologia. Eu entendo como apenas uma ideologia. São pessoas que se afinam com isso, né? Como eu falei, as pessoas que ascenderam ao poder ultimamente no Brasil, somente em 2018, né, e muitos parlamentares agora em 2022, eles não ascenderam por defender propostas como as que eu falei, relacionadas à educação, à saúde pública, à segurança pública. Não, elas ascenderam justamente por defender o extermínio, né, dos inimigos. Incentivam isso constantemente, quando na verdade não são inimigos, são apenas colegas, pessoas, outros políticos, outros militantes que defendem uma sociedade diferente da que eles defendem, ou estratégias diferentes de construir essa sociedade. E essas pessoas, elas cativam, elas atraem um número cada vez maior de simpatizantes e de militantes a essa causa. Então, no meu entendimento, não se trata nem de ignorância, nem de algo sobrenatural e nem de uma patologia. É apenas uma questão ideológica que precisa ser enfrentada por aquelas que querem, né, uma sociedade com outro perfil. Né? E se essas pessoas não se dispuserem a fazer isso, a enfrentar, né,
esse tipo de postura, esse tipo de pensamento, evidentemente que essas pessoas continuarão ganhando terreno. Pelo menos é a minha interpretação nesse momento. Sigamos.